super festiva. Deixa aí, Já foi. vai rolando. Vai aqui. Agora aqui. Mas adorei seu vídeo. Qual? Eu vi o vídeo, acho que do patrocínio seu. Ah, você viu? Eu até aumentei o volume do... Aumentei a velocidade pra caber em 14 segundos, né? Ah, então é por isso que tava aceleradinho. Aí eu pareço uma louca. Então, você Eu assim, nossa, a Nívia conseguiu falar super rápido. Não, meu bem, eu acelerei a velocidade. Então vai. Ai, gente, que merda. Mas vai, agora vai. Gravação, autossabotagem, episódio 5 ou 6. Opa. Acho que é 7 já, né? 6 era a pausa. A gente gravou autoestima, acho que é um 8. Sem número. Autossabotagem sem número. Vai, Ale. Ah, não, peraí. Márcio, vinheta, é óbvio que a gente quer te ouvir. Olha, Lê, eu viajei 60 quilômetros para poder ler isso daqui. Aqui na sua casa. São 2 meninas. Pô, as meninas ouviram a gente e ainda escreveram. Oh, fala sério. Ó, demais. A Rafa escreveu assim: está muito legal, Ale, divertido e necessário. Mãozinhas, clap, clap. Aí ele escreveu: adorei. E a Isabela falou assim: sensacional, Ale, amei, coraçõezinhos. E o nome achei demais. O nome é muito legal mesmo, né? Muito obrigada! A gente agradece, eu agradeço. Nossa, eu agradeço demais. E eu vi isso, assim, eu vi porque eu conheço a voz delas, né? Então, pra mim, eu leio e eu falo assim, nossa. Ah, que bom. Então, às vezes dá vontade de desistir, sabe? Daí eu li agora e falei, nossa, não vou desistir não. Dá trabalho, né? Tem horas. Ah, sai de casa, vir até aqui, né? Ai, não, gente, pelo amor de Deus, vamos no shopping. Não, shopping não. Mas você me falava, vamos no parque, vamos viajar. Top. E é isso, vamos lá. Então vamos entrar pro nosso tema polêmico. Mega polêmico? Toca a vinheta, Márcio. Deixa eu pegar água antes de entrar, que eu tô vendo que eu vou tossir. Pega. Não, obrigada. Põe o rescue. Põe o pesado. Aliás, a gente falou alguma coisa no comecinho, acho que da pausa, que eu falei, isso aí tinha que ter entrado no começo do trem. A gente fez alguma brincadeira. Volta. O título da matéria, qual que é? Autossabotagem. Peraí, deixa eu voltar. Gente. Tá. Título da matéria é Autossabotagem, o medo de ser feliz. Peraí, Ali, antes de você começar, deixa eu só ver se a gente não está se auto-sabotando e se está funcionando o negócio. Tá, então vai, pode ler. Voltando. Autossabotagem, o medo de ser feliz. Por medo dos riscos e das responsabilidades da vida, podemos acabar inconscientemente com as nossas realizações. Isso se chama autossabotagem. São atitudes forjadas por uma parte de nós que não nos vê como merecedoras do sucesso ou que subestima nossa capacidade de lidar com a vitória. Pode ser aquela espinha que apareceu no nariz no dia daquele encontro especial ou da gripe que a pegou na véspera daquela importante reunião. Muitos desses comportamentos destrutivos estão quase fora do domínio da consciência, afirma o psicólogo americano Stanley Rosner, coautor do livro O Ciclo da Autossabotagem. Por que repetimos atitudes que destroem nossos relacionamentos e nos fazem sofrer? O problema é que, ao fazermos isso, não nos desenvolvemos plenamente. Todo mundo busca felicidade. A questão é ter coragem de viver, o que significa correr riscos e assumir responsabilidades, diz ele. Na veia, né? Essa matéria a gente tirou da revista Exame. Abril. Revista Exame. Pelo menos não é a Veja, né? Não. Olha,
eu tive essa ideia de fazer esse programa Autossabotagem, por quê? Porque, primeiro, A gente não se sabota. Não, imagina. Não, só pra falar um pouco assim desse processo, desse podcast, que é uma coisa assim, vamos começar do básico, do óbvio, né? Então a gente primeiro podcast a gente não apertou o botão, depois a gente não salvou, então a gente teve que gravar 3 vezes o mesmo negócio, sendo que é uma coisa super simples de se fazer, apertar e salvar o arquivo. Beleza, daí eu fui subir os arquivos lá na plataforma, eu apaguei a conta. Eu não sei o que eu fiz, eu apaguei a conta do SoundCloud e do Spotify, ainda bem que eu não tive acesso, né? Beleza, depois disso... Só um tempinho, assim, numa hora em que eu não estava disponível pra te ajudar. Não estava, tudo bem, né? Porque eu sou uma menina grande, então eu acho que é uma coisa simples de se fazer. Você tem um login, a senha, entra e faz o upload. Beleza, não consegui fazer. Aí agora a gente tô aqui procurando o arquivo pra gente poder editar e também não achei o arquivo do programa pronto. Tudo isso para falar, você, futuro chefe que queira me contratar como uma futura funcionária, para você ver, esse é o meu currículo de autossabotagem, né? E a coragem, pelo menos, vamos falar, né? A coragem de se admitir, né? O quanto que a gente faz cagadas. A gente faz muita cagada. Sim. Com relação ao podcast em si, as cagadas maiores ficaram com você. Meu Deus do céu! Mas a pessoa que se sabota pra caramba, mas aí a gente falou mais no meu caso, acho que falando da sobrecarga. Por que é uma autossabotagem a sobrecarga? É uma super autossabotagem. Porque daí você não consegue viver o prazer, você não consegue ter tempo livre, você não consegue respirar. Não, é isso que ele fala, né? Da questão de você não se sentir merecedora do prazer, do sucesso, né? Simples então, assim, né? Básico. Como é que a gente faz isso? Cada um faz de um jeito. Eu vou mais pra sobrecarga. Eu vou pra confusão. Você vai pra confusão. Eu vou pra confusão, vou pro esquecimento. Então, acontece muito. Às vezes eu, sei lá, vou sair pra um lugar muito importante. Aí eu perco a chave. Perco o óculos, perco alguma coisa. Isso assim, uma coisinha pequena, simples, né? Então a gente acha assim, se a gente não começar a fazer esse processo de se observar, a gente acha que não é nada, que perdeu porque você é desorganizado, sei lá o quê. Só que daí depois você começa a ver que isso é um padrão, né? Que isso se repete sempre na mesma situação. Então, assim, em relação ao podcast, eu ainda não entendi por que eu estou me sabotando, porque eu acho que é um projeto super legal e eu quero muito que dê certo, mas existe uma parte minha que tem pavor absoluto que o negócio dê certo. Você quer falar, é divertido fazer o podcast, Nick? Super! Isso que eu ia falar. Vai entender por quê, né? Mas esse que é o grande ponto da autossabotagem, né? Porque geralmente a gente se sabota em coisas boas pra gente. A gente não se sabota em coisas que a gente não quer fazer. A gente se sabota naquelas que vão dar prazer, que vão dar alegria, que vão dar uma espécie de recompensa pra gente, né? Então, eu acho que se for pensar, por exemplo, pegando o tópico do próprio podcast, é isso. Um ponto meu do podcast que eu acabei de lembrar, tá envolvida com a questão da sobrecarga. Eu não consigo ir pra Jundiaí, você tem que vir pra cá. Não é? E isso eu já peguei, falei assim, poxa, eu queria conseguir pra equilibrar e tal. E não rola, mesmo quando eu acho que vai rolar, acontece alguma coisa no universo. Estratosférico negócio. Que não deixa. Não, existe uma vontade da gente fazer as coisas, da gente ser feliz, da gente, né, ser bem sucedido na área que você quer ali naquele momento. Mas existe tipo uma força te puxando contra, sabe? Um campo de força. Como se fosse 2 times dentro de você. Então um time tá ali jogando, tal, e o outro time tá jogando contra. Cara, isso é tipo como se fosse uma dicotomia, como se fosse sei lá, esquizofrenia, talvez? Não é esse o nome? Acho que não. Qual que é o nome? Bipolar? Não sei, não é bipolar também não. Eu acho que é mais vamos deixar só no conflito, porque eu não tô lembrando do nome do que você quer dizer, mas
É como se tivesse um cabo de guerra dentro da Isso. gente. Uma parte nossa falando, quero, outra parte falando assim, mas nem fudendo! Cara, e eu acho que isso tem a ver com crescimento. Como é difícil crescer. Não sei se é uma crença minha, tá? Pode ser, espero que seja. E eu tô aqui pra limpar essa crença minha. Mas o crescimento pra mim sempre foi uma coisa assim, conquistada, sabe? Nunca foi uma coisa suave, né? E eu até falei aqui no episódio que eu quero muito que o meu aprendizado seja leve, que eu não precise sofrer com as circunstâncias, né, para eu aprender. Sim, eu ando pedindo muito nas minhas meditações, na minha revisão e tal, para que eu consiga colocar leveza nas coisas. Porque como pode ser leve, né? Como pode ser mais prazeroso? Como eu posso receber dinheiro, trabalhar e ter leveza na vida? Sim, e prazer, né? Prazer, alegria. Eu até queria pedir depois pro pessoal, se o pessoal, nossa, por favor, escrevam pra gente situações de autossabotagem. Ontem eu escrevi no Instagram, mas ninguém respondeu. É porque também a gente tá agora com um grande número de 100 seguidores, né? 100 seguidores! Isso dá uma audiência incrível. Não, peraí, eu acho que é 100 ou 102. 102 seguidores, gente, é muita gente pra mim. Pois é. Mas... Isso já dá um alcance diário enorme. E aí, para as pessoas responderem, assim, é muito congestionamento. 10 pessoas visualizam o nosso story. 104 seguidores. Aumentou? Gente, aumentou. Olha só, bombando. Daqui a pouco, mamilos que se segurem. Mas é isso, né? Quantas vezes, assim, lembrando da minha história, sei lá, isso que ele fala da espinha, né? Então, a gente cria uma expectativa com uma coisa que vai acontecer. Se saiu uma coisinha fora daquilo que eu imaginei na minha cabeça, pronto, não vale mais, vai dar tudo errado, fudeu, meu Deus do céu, e agora eu sou a pior pessoa do mundo, que eu tenho uma espinha, surgiu uma espinha no meu nariz. Assim, claro que eu tô também me empolgando um pouco nessa ilustração. Mas quando a gente é adolescente, quando a gente é mais jovem, é realmente esse drama que envolve as nossas situações emocionais, né? E dependendo do que está em jogo, a gente realmente entra nesse drama. Por exemplo, um campo onde eu me saboto muito ainda, já melhorei bastante, eu estou recebendo ajuda para isso, inclusive ajuda específica, mas é na parte financeira. O que eu percebi até pouco tempo atrás? Entrou dinheiro, se eu conseguir aumentar minha renda, eu automaticamente, inconscientemente, eu aumentava o meu gasto. Eita! Numa proporção, obviamente, maior. Eita! E assim, isso acontecia de máquina de lavar roupa queimar. Nossa! Portão quebrar e eu ter que trocar motor. Acontecia alguma coisa com a minha filha, assim, os gastos aumentavam. E surgiam gastos de todos os cantos. E você fala, cara, como que eu vou fazer isso? Então parecia um buraco absurdamente sem fundo. E era assim, cada vez que eu aumentava a renda, aumentava o gasto. E aí, se eu diminuía a minha renda, diminuía os gastos. Nossa, mas coisas assim, fora do seu controle, né? Sempre fora do meu controle, entre aspas. Mas o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a olhar melhor isso e trabalhar a minha questão com o dinheiro, não estou totalmente sanada e equilibrada, mas as contas pararam de aparecer coisas do nada para que eu resolvesse. Então, isso que eu acho incrível de uma autossabotagem, porque parece mágica, parece uma coisa que cai no seu colo, mas ao mesmo tempo não é. Nossa, eu acabei de me lembrar de um exemplo muito clássico da minha história, que um dos meus sonhos era trabalhar na MTV. Uhum. Aí eu fui, consegui e tal, trabalhei, era super legal, tinha vários amigos assim que trabalhavam lá, eu morava num apartamento na Vila Madalena, tinha todo um estilo de vida. Menina, eu fui mandada embora da MTV. Cara, meu mundo caiu. E eu fiquei morrendo de raiva da pessoa, porque eu fiquei pensando que foi a pessoa que destruiu os meus sonhos. E não foi, entendeu? Foi toda uma conjunção de fatores. Então eu tinha uma imaturidade profissional, eu tinha uma imaturidade emocional. E na verdade eu acho até que eu era capaz,
mas eu era tão imatura emocionalmente que eu não conseguia lidar com uma coisa que eu queria tanto, e eu acabei assim, sabe quando você aperta o parafuso e ele espana? Sim. A minha vontade era tanta de estar ali que de alguma forma o medo também era tão grande quanto, e aí eu fui mandada embora, sabe? E eu fui mandada embora, detalhe, quando eu fui registrada. Porque eu trabalhei um tempo como freela, tal, tava dando certo. No momento que eu fui registrada, não sei, sabe, foi ladeira abaixo o negócio. Eu falei, nossa, agora que eu fui registrada finalmente pelo lugar que eu mais quero trabalhar, eu fui mandada embora. Então, e foi a única vez que eu fui mandada embora na minha vida, do lugar que eu mais queria trabalhar. Então, assim, foi um puta episódio de autossabotagem pra mim, sabe? É um exemplo clássico também, né? Porque na hora que você teve a confirmação que você atingiu o seu sonho, é como se o seu corpo dissesse assim, e agora? Fudeu, cheguei lá. Acabou a vida. Acabou, vai dar merda, e deu merda. E eu nem lembro, assim, direito qual... Não teve um motivo concreto. Foram vários pequenos, né? E aí, enfim, rolou e beleza também. E hoje, daí depois eu me encontrei em outros lugares com a pessoa e aí a gente super se entendeu, sabe? Não ficou nenhum resquício, assim, de mágoa. Mas por um bom período, se eu me encontrasse com esse cara no meio da rua, eu dava um tapa na cara dele, sabe? Foi essa sensação. Louca, né? Totalmente louca. Mas, depois ele ficou super... Nossa, hoje é um cara que eu considero muito. E, sei lá, quem sabe ele ouça. Quem sabe ele ouça. Se ele quisesse te contratar de novo, você topava? Continua sendo um sonho? Ixi, ele mora lá na Califórnia, mora lá, outra vida. Mas de repente, se ele me chama e fala, vem aqui pra Califórnia, já pensou que legal, eu venho aqui trabalhar? Eu iria, hein? Eu também acho que eu iria. Califórnia eu não sei, mas de qualquer forma ia ser tentador. Não, mas só depois eu concluí algumas coisas aqui, né? Então programa direitinho, tipo assim, ó. Isso! Daqui 4, 5 anos? Isso. Daqui 4, 5 anos aí dá pra ir pra Califórnia, viu, Carlinhos? Isso mesmo, você mesmo. Então, e você consegue se lembrar de algum episódio assim muito marcante que foi de autossabotagem? Nossa, fora essa aí do dinheiro que eu disse, que é uma coisa mais genérica, né? Sim e não. Não, é que tem algumas coisas que estão me passando, mas sinceramente eu acho que daí ia ser... Muito vago. Não, tudo bem. Mais fácil ficar, por exemplo, a questão do dinheiro, que já é um caso, mas que é uma coisa realmente que pega mais amplamente. Por exemplo, relacionamento. Vamos pegar um ponto de relacionamento. Eu tenho questão com relacionamento, até hoje, né? Estamos em eu não tenho, Ale, nossa! Eu não tenho, Mas eu tava lendo um livro hoje que o cara falava assim, 90% das pessoas preferem estar num relacionamento ruim a estar sozinhas. Nossa, que loucura! 90 e poucos, assim. Então, assim, então a maioria faz o que? Está em relacionamento ruim, porque o ruim é melhor que nada. E a vida passa rápido, né? Que loucura de escolha, é uma loucura isso. Mas aí já dá um gás pra uma puta autossabotagem, porque, né? Eu não quero estar sozinha, portanto, o meu lado, ultimamente, eu prefiro estar sozinha do que num relacionamento ruim. Eu não me abri ainda para o outro lado do ponto que eu posso estar num relacionamento bom. Parece que essa jogadinha ainda não existe dentro de mim. Então, conheço uma pessoa e o mundo desaba. Entende a expressão? Tipo, você não consegue mais tempo livre nenhum, ou dá a louca em você na hora de conversar com a pessoa e você vira um ser de outro planeta. E coisas do gênero. Sim. Então, eu acho que... Como, por exemplo, sei lá, uma pessoa que eu acho muito bonita, muito gato, por exemplo, o Jon Snow, do Game of Thrones. Tá? Aí ele vem aqui, bate na sua porta e fala: oi, Ale, tudo bem? Eu sou o Jon Snow. E aí, sei lá, vamos conversar? De repente estoura a sua caixa d'água e inunda a casa. Coisa do gênero. Ou minha filha liga, isso já aconteceu. Eu vou contar um caso real. Opa, adoro!
saí um belo dia, minha filha já tem 17 anos, né? Então ela pode ficar sozinha. É grande, né? Assim, de poder ficar sozinha, né? Pode. Questão de poucas horas, né? Saí, foi encontrar com um dito cujo. Olha. A minha filha não se trancou pra fora. Foi pegar uma comida com o motoboy que tinha pedido um iFood. E ela me liga, nem me liga, né? Porque ela teve que ir na padaria aqui do lado pra me avisar que ela estava trancada pra fora e estava chovendo. Nossa, e aqui, ficou aqui do lado da selva, que tem uma selva aqui do outro lado. Tipo assim, acabou, né? A noite da pessoa. Acabou. Isso faz pouco tempo. Gente, é muito louco isso, né? Como que a gente... isso que é muito estranho, porque a gente acha que não tem nada a ver com a gente, que, é outra pessoa, não tem nada a ver, né, com você. Ela foi, esqueceu a chave, beleza. Só que aí que é o grande lance, o negócio fino, que é, em algum lugar houve um certo alívio dela ter ligado pra você e esquecido a chave. Ou seja, em algum lugar você queria muito que sim, a gente entrou num ser acordo interrompida, inconsciente, né? De ali, alguma do tipo, maneira. Sim. nossa, agora eu preciso ir lá resgatar minha filha, entendeu? Pois é. Não é eu que não quero. É muito estranho, né? É e eu fico com terrível. muita vergonha às vezes, sabe? Porque às vezes eu, sei lá, por exemplo, as nossas professoras, né, terapeutas, às vezes eu vou jogar uma historinha pra elas, só que daí eu já sei, na minha cabeça, como se fosse assim, várias pessoas falando, meu, você vai falar isso mesmo? Mas elas já vão olhar pra sua cara e já vão ver que não vai colar. Não vai colar mesmo, só que mesmo assim eu não tenho outra coisa pra dizer. Então daí eu fico assim, um jogo de, eu vou falar mesmo assim, mas eu sei que elas vão olhar pra minha cara. Sabe quando você já sabe tudo o que vai acontecer, toda a sequência? Como se a pessoa já lesse você e falasse, olha... Mas muito respeitoso, tanto a minha helper quanto as professoras, né? São muito respeitosas e elas falam, olha, tudo bem, você tá neste lugar agora, mas eu não queria estar neste lugar, entendeu? Eu não queria estar contando essa historinha. Não, e tem um outro ponto também, que esse também é muito meu. Eu acho que eu só posso levar uma situação se eu já tiver com ela resolvida, pelo menos em andamento. Nossa, então, no meu caso, eu não vou levar. Não, o meu caso é que eu fico numa masturbação mental absurda, tentando achar o ponto, e blá blá, e aí você Eu já me resolvi. Entende? Não resolveu. Não resolvi porcaria nenhuma, porque não senti, né? Então tô só na cabeça. Só no mental. Isso eu acho que é bem importante a gente falar. Uma coisa que, né, que eu até venho falando agora, pra quem me segue no Instagram, gente, vamos lá, me segue aí, porque eu não saio do número. Tô estacionada, 978 pessoas. Vamos lá, subindo. Vamos lá. Eu também quero seguidores. Geralmente eu olho lá pro meu número de seguidores e eu falo, nada, zero. Mas então, quem quiser pode me seguir lá e depois segue a Lê. Eu tô gravando uns vídeos que eu tô falando justamente isso, que é como o sentir é menosprezado, né? Então a gente cria explicações pra tudo, justifica, blá 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 blá. Cara, quando vai falar pra sentir a bagaça, a gente morre de medo. Congela e não sente. E eu, assim, como terapeuta, falo, é muito difícil levar a pessoa pro sentir. Tem algumas que sentem, inclusive, mas eu senti num lugar que também é desproporcional, né? Mas as que ficam super no racional e que estão precisando, que estão com a questão justamente muito pesada no racional, aquela sobrecarga mental. Eu conheço bem, não sei você, mas eu sei muito bem o que é uma sobrecarga mental. Eu olho pra ela e falo assim, e vai, e tenta, e respira. Não vai, não desce. Mas como a gente não aprende, né, desde pequeno. A gente não aprende. Porque a gente sabia, quando a gente vê as crianças sentem, elas sabem sentir. Eu não sei por que quando a gente vira adulto, a gente desaprende uma coisa que é natural. Uma boa pergunta. Uma das possibilidades que me passa é porque na nossa sociedade hoje é muito valorizado o mental.
E a gente acaba sendo massacrado que o sentir é descontrole. Principalmente para mulher. Mulher que sente é considerada histérica. Sim. E tem toda aquela questão sobre a histeria, sobre a loucura, né? Sim. Então acaba sendo uma possibilidade que então é melhor eu não sentir nada. Só que nenhuma das possibilidades é boa. Nem sentir muito e ir para a loucura e nem não sentir nada e ser uma pessoa super controlada. Os dois são extremos opostos e são... Não, né? Não são saudáveis. Não querendo viajar um pouco do assunto, mas eu acho que faz sentido mesmo. Como a gente vive num sistema, vamos falar assim, do patriarcado, que eu nem gosto muito de usar essa palavra, porque essa palavra até se tornou pejorativa, como se fosse uma palavra do mal. E patriarcado nada mais é do que uma sociedade que é liderada pelos homens, né? Então, o sistema econômico, o sistema de produção, a terra, como ela é, até, como fala, o plantio da terra, tudo é feito como os homens, digamos, do princípio masculino, vai. E os homens, querendo ou não, têm uma natureza diferente das mulheres, né? E até existe um sofrimento, e é esse até o nosso trabalho, você também vem nessa de buscar mais, trazer os homens para perto da gente, porque a gente precisa sentir e eles têm uma dificuldade absurda por causa deste sistema de sentir. Não é ensinado. Não é ensinado. Então, até o sistema de ensino é do patriarcado. E aí o que acontece? A gente se considera louco. Por exemplo, uma pessoa que está no trabalho, tem uma discussão e começa a chorar, tenho certeza que vai ter fofoca, que ninguém vai acolher, são poucas as pessoas que acolhem, que a menina vai ter que sair correndo ou o cara ir pro banheiro chorar escondido, porque isso não vai ser socialmente aceito no trabalho. E às vezes tem pessoa que até tenta acolher, mas como o choro incomoda, né, porque não sabe muito bem o que fazer com aquilo, porque não sabe nem o que fazer com o próprio choro, não há um acolhimento real. Então, também tem isso, né? Tipo, se eu não consigo lidar com o meu sentimento, com a minha dor, eu não consigo lidar com a do outro. Então, o que eu faço? Eu quero resolver rapidinho. E aí, voltando pro tema, é uma das formas da gente fazer autossabotagem, porque se eu não consigo lidar com a frustração, com a dor, se eu não tenho coragem de enfrentar um desconhecido, e às vezes esse desconhecido é a própria felicidade, uma situação boa, né? Sim. Que a gente acha que sentimento é só coisa ruim. Isso. E não é. Porque se eu tô acostumada a uma vida ruim, se eu tô acostumada a uma vida de sofrimento, que eu tive sempre que lutar para conseguir minhas coisas, quando eu entro numa zona de leveza, meu sistema entra em curto-circuito, né? E aí você se sabota para você não sentir prazer, para você não se conectar com o outro, se relacionar, sei lá o que, né? Porque eu não sei o que fazer com aquilo. Eu posso até querer, porque eu vejo os outros e falo, nossa, isso é legal. Mas a partir do momento que eu dei o passo para aquilo, eu nunca experienciei aquilo. Ou experienciei pouco, tenho medo, porque é desconhecido. Quebra, né? Modo de falar. Não literal, mas dá aquela pane geral no sistema. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão minhas coisas de robô? Uau! Pete, você tá lá naquele programa lá de GNT? Chama a gente que a gente pode falar coisas lá, não é? Sim, opa! Só não sei que programa é esse, vou procurar. Então vai, acho que tudo bem, já rolou e a gente nem sabotou, eu acho que deu certo. Parece que sim. Vamos ver se a gente vai apertar o REC no final. Não, eu tava sentindo um calor assim, sabe, vindo da cara, um negócio estranho. Então rolou, beleza, então vamos pra dica óbvia. Ok. E aí, o que você tem de dica óbvia? Pra pessoa parar de se sabotar. Pra mim, Ale, o que você tem de dica óbvia pra eu parar de me sabotar? Deu uma pane no sistema. Então, vamos lá. Olha, como os florais de bar, não existe um floral... Ah, tem sim. Nossa, tem? Acabei de pensar no floral. Uau.
Primeiro, claro que a gente faz a consulta e a gente abre o sentimento para ver o que a pessoa está sentindo ali naquele negócio, por que ela se sabota tanto. Mas um dos florais que me vem à cabeça é o Larte. Porque o Larte, ele resgata essa força, dessa capacidade da pessoa, que a pessoa perdeu. A pessoa não se acha capaz de fazer as coisas, de executar o que ela sonha, de criar o que ela almeja. Então ela meio que paralisa. E o Larte, ele faz a pessoa se lembrar que ela é capaz. É o único floral que me vem à cabeça. Mas eu acho sempre, obviamente, interessante a gente fazer uma consulta e abrir para ver o que a pessoa está sentindo. Também acho. O ponto, assim, para falar de dica óbvia, é olhar o padrão. Né? Nunca tomar uma coisa como dada ou como externa. Pelo menos passar a reconhecer que se eu tô sempre passando por situações ruins, ou sempre que eu vou dar um passo para algo bom, algo acontece e quebra, né? E me tira aquilo, seja o que for, tem alguma coisa minha de responsabilidade naquilo. Então, buscar essa minha responsabilidade na ação. E, obviamente, geralmente a gente não consegue fazer isso sozinho, de buscar esse padrão e de ver qual é realmente a minha parcela. Então, buscar uma terapia, alguma coisa de apoio, algum tipo de terapia, seja ela qual for. Pode ser psicanálise, que eu adoro, porque vai te levar para a fonte, mas o ponto é procurar ajuda. Procurar sempre ajuda. Márcio, vinheta, obviamente que você consegue encontrar isso em outro lugar. Você tem uma dica que eu tô sabendo. Tenho sim, que é isso que eu ia falar, tipo, o ponto é o buscar ajuda, né? Onde você pode buscar ajuda. Esse filme que eu tava lembrando um pouco antes da gente começar, chama Um Homem de Sorte. Eu vi no Netflix. Deixa eu só confirmar aqui, isso é Um Homem de Sorte. Nossa, mas é um filme longo? É um filme longo, quer dizer, tem mais de 2 horas, então por aí. E ele não é americano. Eu não lembro agora o nome do país, mas ele não é. Ele conta a história de um moço que... Sabe aquelas famílias bem austeras, filha de pastor, daquela religião que é bem rigorosa? Que usa um chapeuzinho assim branco? Não é um chapeuzinho branco, mas é aquela religião, que agora eu esqueci o nome, onde você é bem restrito. Você não pode ter muito dinheiro, não pode ter muita ambição. É aquela coisa bem... Nossa. rigorosa. E ele resolve que ele queria ser engenheiro, que ele queria ter conforto, ele queria uma vida melhor. Só que ele veio dessa família, então para ele dar espaço ele tinha que negar toda a história dele. E ele faz isso sem consciência. E por fazer sem consciência, toda a riqueza que ele conseguia, ele acabava também criando uma crise junto. Então ele dava um passo para conseguir vender um projeto e ia lá e desacatava todas as autoridades que devolviam o projeto e não compravam, sabe? Ele ia casar com uma mulher que era bonita, rica, não sei o quê. Criou uma confusão, agora não lembro exatamente qual é, também não quero dar spoiler, e não deu certo. Nossa. Então, assim, super potencial, super inteligente e nada na vida dele funcionava. Aqui nesse filme tem muita coisa sobre constelação familiar, sobre psicanálise e, obviamente, sobre autossabotagem, que ele é um filme perfeito, assim, se quiser entender alguns conceitos. Ah, eu quero ver. Vou ver. Você indica? Indico muito. Super. Indica muito bom. muito. Ah, eu quero ver. O que me vem, assim, de dica, é uma dica, assim, que é um dos meus seriados favoritos, que é o Seinfeld, né? Seinfeld foi um seriado dos anos 90, final dos anos 80, 90, foi, tipo, super, mega, ultra famoso. E o personagem, o principal, não o Jerry, o George, ele, cara, todo episódio ele era assim, super espertinho, tal, sempre, sabe, malandrão, ia fazer as coisas, só que ele mesmo plantava uma... E ele só se dava mal, sempre se dava mal. E é muito engraçado, eu amo, porque eu me vejo muito assim, nessa vontade de ser esperta e me dar mal, sabe? É muito legal, eu amo Seinfeld. Tenho umas saudades que faz muito tempo que eu não vejo. E, pô, Seinfeld na cabeça.
Olha, Lê, a gente conseguiu. Agradecimentos, Márcio. Olha, Lê, a gente conseguiu gravar um programa, olha só. Inteirinho. Gente, olha, eu tô um pouco até assustada. Eu vou salvar esse programa, vai dar tudo certo. Deus e a deusa vai abençoar. E a gente quer agradecer, né, Lê? Eu agradeço primeiramente, antes de tudo, a gente que conseguiu fazer um programa de autossabotagem sem se sabotar plenamente. Muitas estrelinhas pra gente. Sabe quando a gente levava o caderninho pra professora e a professora colocava muito bom? Sim, coraçõezinhos, estrelinhas, a gente merece. Muito, porque eu não gostava quando eu ganhava bom. Eu gostava quando eu ganhava muito bom, ótimo ou excelente. Parabéns. Parabéns também era muito bom. Com certeza. E depois disso também a gente tem que agradecer o nosso editor, que a edição vai ficar por conta do Márcio Anamini, que é o nosso sócio do Estúdio Amarelinha e que é um cara super legal que eu recomendo demais se alguém quiser criar um podcast. Sim. Né? Muito gente boa. E, o cara lá, o Gustavo. O cara lá. Agradecimentos especiais ao Gustavo, que tá dando uma super mão pra gente. É isso aí, Gu. Olha, agora eu vi que ele tá famoso. Ele vai ter tá dando aula no MBA da Lá PUC. na PUC, né? O cara é bom. Nossa. Realmente tá me ajudando muito. Tá. De verdade. Sim, tá mudando o jogo geral. Mudou. Já mudou. E a gente tá ganhando, porque tem 2 times dentro de mim, né? Tem o time do contra e do a favor. Então o do a favor tá começando a ganhar. Olha só. Isso é mudar o jogo, né? Pô, que demais, cara. Obrigada, Gu. E assim, eu precisava de mais um café, se você puder. Uhum. Tem mais café aí? Temos. Posso fazer um agora, posso fazer um também mais tarde. Se alguém quiser vir tomar com a gente, pode vir tomar com também. Com certeza. Olha, gente, compartilha os nossos conteúdos. Agora eu tô falando sério. A gente quer muito que esse projeto dê certo. Então, sem querer ficar assim, sabe, pedindo, né? Uhum. Compartilha os nossos conteúdos. Entra lá no Instagram. Manda lá pra sua avó. Seu avô, pra tia, pro cachorro. Sabe, assim, fica a dica, quando alguém que você percebe que tá se auto-sabotando, manda esse programa pra ele ver que ele não é um ET. Nossa, isso faz tanta diferença. Então, assim, manda mesmo. Vamos fazer uma reunião dos autossabotadores anônimos e tirar todo mundo da autossabotagem. Porque às vezes a pessoa acha que ela é a única que no universo a fazer uma coisa boba. Cara, não é. Me dê a mão. Vamos juntos. Né? Como se fosse um grupo de apoio. A gente até poderia um dia assim surgir, não tem o AA? Então. A gente pode ter o ASA. É isso que você falou? Autossabotadores Anônimos. Exatamente. Vamos lançar esse grupo? Merecemos, né? Beijos. Mas eu fiquei preocupada que você botou isso aqui. Será que gravou? Cara, eu vi agora no final. Vi agora. Nossa, cara. Vamos ver. Escuta aí antes de qualquer coisa. Puta que pariu. Nossa, agora que eu vi isso daqui. Meu Deus do céu. Quer ver que não gravou? Agora vai. Tá dando certo. No momento que eu fui registrada, primeiro, claro que a gente faz a consulta e a gente abre o sentimento pra ver o que a pessoa está sentindo ali naquele negócio, porque ela se sabota tanto. Mas, um dos florais que me vem à cabeça é o LART. Porque o LART, ele faz padrão e de ver qual é realmente a minha parcela, então, buscar uma terapia, alguma coisa de apoio. Algum isso tipo daqui de terapia, seja ela qual for. só Pode ser psicanálise, mesmo, que eu adoro, porque vai te levar pra fonte. Isso. Mas... Então, peraí, deixa eu pegar, salvar. Pronto.
Quer gravar mais um? Acho que não dá tempo, né? A gente tem o quê? Meia hora? A gente tem meia hora, não dá. O que eu posso fazer nessa meia hora é subir o